Olá, professores! Eu sou a Fátima, pedagoga. Que bom estar com você mais uma vez, né? Mas hoje eu tenho uma outra dica para você trabalhar com as crianças nesse período de Páscoa. As atividades que você tem para fazer, para trabalhar com elas na sala de aula. Então eu trouxe uma dica para você trabalhar com crianças de 2 e 3 anos, 4 e 5 anos, ok? Sabe aqueles exercícios, aquelas atividades que vocês gostam muito de trabalhar com xerox? E que às vezes eu tenho rebatido muito, porque na verdade a BNCC ela fala muito de experiências. E as experiências vividas com as crianças, elas não se resumem em xerox, muito pelo contrário. É experiências que elas vão viver, elas experimentar, vivendo aquilo intensamente. Não é vivendo sentada numa cadeira e colorindo, preenchendo, fazendo desenhos pré-estruturados, não. Então, a oportunidade das crianças brincarem, conviverem, não é? Partilharem os seus conhecimentos e agregar conhecimento das crianças. Eu sei que realmente é difícil. Tem professor que tem dificuldade de trabalhar dessa forma, porque até hoje trabalhou com muito xerox, né? Porque está acostumado a trabalhar de manhã e à tarde. Quando chega na sala de aula, quer ficar, às vezes, está cansado, quer sentar. E, na verdade, as crianças, elas não têm culpa. Eu sinto dizer para você, professor, se a criança está na escola mais cedo e se você está na sala de aula, a sua responsabilidade é muito grande. Então, se você pensa que você vai para a sala de aula, colocar as crianças sentadas em quatro, numa cadeira e dar folhinha para elas desenharem, para elas colorirem, não é esse o objetivo. O objetivo da educação infantil, ela vai muito além. E aí, a criança precisa experimentar com vida, com vivências, tá? Então, eu vou dar sugestão de como que você pode fazer com que a criança aprenda e ela viva até mesmo aquelas atividades de uma forma lúdica, brincando. Vai te dar trabalho. Mas se você, principalmente você que está começando, se você quer realmente aprender a trabalhar de uma forma pela qual não só é uma proposta da BNCC, mas de uma forma que atenda às necessidades físicas e emocionais dessas crianças, eu acho que vale a pena. Vale a pena porque você vai fazer a diferença onde quer que você esteja atuando. Primeira coisa, a gente vê muito, né? O professor fazer albinho, o professor fazendo uma série de atividades com as crianças. Por exemplo, crianças de 3 anos, 2 e 3 anos. Tem professor que dá esse tipo de atividade para a criança brincar, né? Para a criança fazer. Às vezes para a criança ligar, né? Ou identificar. Ela vai e trabalha às vezes com a criança lá na mesinha, né? O que é quadrado, o que é triângulo, o que é círculo. E leva lá, vocês vão ver qual vamos preencher, vamos fazer, ligar o coelhinho, que tem a carinha quadrada, e tem a carinha, a carinha do triângulo, ou do círculo, ou então, aqui nessa atividade está pedindo para fazer o quê? Cada carinha dos coelhinhos ficou com uma forma, não ficou engraçado? Então, para a criança observar a fisionomia dos coelhinhos, da carinha dos coelhinhos, tá? A criança observa. Agora, desenhar as suas carinhas aproveitando as formas. Então, o que a criança vai fazer? Desenhar aqui as carinhas dos coelhinhos aproveitando as formas. Muito bem. É interessante? É. Agora, eu vou fazer o seguinte, a criança aqui, ela vai, né, desenhar. Se você der uma atividade dessa para uma criança de 2, 3 anos, ela vai desenhar lá a carinha, a boca, do jeito dela. Ótimo. E tem criança que vai ao invés de colocar por dentro da forma, vai colocar por fora. Tudo bem. Mas como que você trabalhou esse conceito dentro e fora com ela antes?
como que você trabalhou esse conceito da fisionomia, né, do bichinho, as carinhas? E outra, e como você trabalhou esse conceito de formas com as crianças? Agora, um exemplo que eu vou te dar para você trabalhar essa questão aqui com as crianças e que vai realmente, de repente, dar um trabalhozinho. Eu penso que seria interessante você levar essa essa para a sala, ou para as crianças levar as crianças para o pátio, tá? E você leva essa parte aqui, ó, os coelhinhos prontos, as carinhas prontas, e coloca numa parede grande, ainda mais para criança dessa idade. Coloca lá, né, as carinhas grandes. E leva as figuras geométricas, né? E faz a fila com as crianças de 3, tá? Aí, e brinca com as crianças delas irem e colocarem, por exemplo, a figura até o coelhinho que tem a figura correspondente, tá? Faz uma gincana com as crianças para que elas, um grupo vai, o outro vai, para ver qual grupo que vai terminar primeiro, não é? Por exemplo, pode fazer uma fila com a criança vai lá, coloca o seu triângulo e volta, entrega para a criança até terminar aquela fila. O mesmo acontece com o quadrado, o mesmo acontece com o círculo. Você pode dar os quadrados menores e os círculos menores e os triângulos menores, coloca lá a fita crepe para a criança ir lá e colar perto ou fora você vai determinar ou fora do quadrado ou dentro do quadrado. Você vai estar trabalhando a figura geométrica e vai estar trabalhando o conceito dentro e fora. Então, vamos colocar o quadrado dentro do coelhinho que tem a mesma forma do quadrado, que é esse aqui. Então, vamos. Aí, você vai dar... E essa turminha aqui vai ser do triângulo e essa do círculo. Então, vamos ver qual grupinho que vai terminar primeiro. Aí você começa, um grupinho, um menino vai lá, vamos contar, 1, 2, 3, aí saem os 3. Aí eles vão lá e colocam, e vê depois confere quem colocou certinho, quem não colocou. E aí você vai depois conversar com as crianças. Gente, esse aqui tá certo? Esse aqui é um quadrado? Pode ser que a criança coloque o quadrado no triângulo. Mas olha se esse aqui tem os lados iguaizinhos. Olha se esse aqui tá igualzinho a esse aqui. Pede a criança para ela observar. E as crianças mesmo vão ver o que elas fizeram e como. Eu não preciso falar que tá errado, não. Tá? E aí eu te pergunto, aonde você vai achar isso lá na BNCC? Tá aqui. Eu até coloquei aqui em cima, ó. No campo de experiência, traços, sons, cores e formas. Vai estar utilizar materiais variados com possibilidade de manipulação. Aí tá agir, tá? Texturas, superfície, formas, volumes e criar objetos tridimensionais. Tem mais algumas coisas ali, mas eu tô falando o seguinte. Você vai achar isso lá no BNCC? Vai, tá aqui. Você identifica com esse campo. As crianças vão brincar? Vão. Elas vão brincar e vão aprender. Precisa da folha? Não precisa. Você pode fazer o que para registrar isso aí? Você pode fotografar. Você pode filmar, entendeu? Fazer um videozinho com as crianças. E depois, você pode fazer uma rodinha, ou no outro dia, fazer uma rodinha e ver quais das crianças assimilaram o que é o quadrado, o que é o triângulo, o que é o círculo, não é? E até mesmo levar qual o rostinho, qual carinha de coelhinho que tem uma forma de um quadrado, para você ver quem assimilou e quem não assimilou, como que você pode retomar esse conteúdo de uma outra forma, de uma outra
maneira dele de brincar. Precisa da folha? Lógico que não. Não precisa. Entendeu? Ainda mais nessa idade. Não precisa. Agora, se você quiser dar uma folha, peça as crianças para fazer livremente, elas registrarem a própria brincadeira, a brincadeira que elas fizeram. Aí, sim, elas vão desenhar do jeito delas e você vai perguntar, elas vão falar certinho o que elas fizeram. Eu tenho certeza. Aquelas que assimilaram, aquelas que entenderam, elas falam certinho o que elas fizeram. Vai por mim que vai dar certo, tá? Vai te dar mais trabalho, mas as crianças precisam de viver essa experiência. Por isso que elas estão na escola mais cedo, não é para dar emprego para a gente, não. Outra coisa que eu acho interessante é esse tipo de atividade. Na verdade, o que geralmente os professores fazem? Né? Às vezes pede a criança para recortar, não é? E depois colar numa outra folha e remontar, né? Para depois remontarem, né? Qual é a minha sugestão? Se você trabalha com criança também na faixa de 3 anos, né, 2, 3 anos, faz isso grande. Faz isso de uma cartolina grande, imprime isso de uma forma que possa ficar maior. E aí, o que você vai fazer? Fazer um quebra-cabeça grande, ou então faz 2 quebra-cabeças para que você possa fazer uma brincadeira, tipo uma gincaninha com as crianças, um grupo e outro grupo. Aí você dá uma parte para cada 4 crianças e vamos ver qual grupo que vai montar o seu quebra-cabeça primeiro. Você pode colocar uma pulseirinha colorida no braço, por exemplo, o verde num grupo, o azul no outro grupo, e ver quem termina primeiro. Mas não é para competir, não. Terminou, ganhou, ótimo, parabéns. Então agora nós vamos ver qual, aí faz troca das crianças. Gente, importante é a gente brincar. É importante a gente participar das brincadeiras e ver quais são as crianças que estão brincando, que estão participando, que estão vibrando com a brincadeira, as crianças que estão tristinhas, que não estão conseguindo desenvolver, que não estão conseguindo correr, porque elas precisam disso. Aí eu coloquei aqui em cima, também, de acordo com a BNCC, você vai achar lá o campo de experiência, que é espaço, tempo, quantidade, relações e transformações. Identificar relações espaciais, dentro e fora, em cima e embaixo, acima, abaixo, entre e do lado. Temporais antes, durante e depois. Quem vai primeiro, o grupo que vai primeiro fazer esse quebra-cabeça, montar esse quebra-cabeça. Quem vai montar primeiro? Então, quem vai começar? Quais são o grupo de crianças que vai começar primeiro a montar esse quebra-cabeça? Vamos ver. Então, vamos ver quanto tempo vocês vão gastar, né? Então, vamos ver. Todo mundo quer ser o primeiro? Então, vamos fazer um para o ímpar. Então, vamos sortear. Então, quem vai primeiro? O Pedro, José, a Clara e a Luísa. Então, os 4 serão os primeiros a jogar. Então, depois, vão tirar um sorteio. Por quê? Eles vão entender quem é o primeiro, quem vai ser o grupo que vai ser o segundo, quem vai ser o terceiro. Você vai trabalhar aqui dentro também. Depois que eles fizerem, brincarem bastante, você pode fazer isso montar isso de uma grande, tá? Faz um mural grande, peça eles para falar, para contar a história, o que eles estão vendo aqui, não é? Porque eles podem fazer uma historinha e ver o que está acontecendo aqui. O coelho está pegando o quê? Não é? Está fazendo o quê? Parece que ele está fazendo o quê? Ele está parado? Não é? Então, vocês vão estimulando a criança a ler a imagem também, ok? E para terminar, né, para não ficar muito grande, tem esse aqui que eu acho interessante também. Geralmente, a gente pede para as crianças colorirem. O que eu penso? As crianças, principalmente as crianças de 4, 5 anos, você pode pedir para colorir? Pode. Mas o que você pode fazer também? Imprimir esse desenho grande, tá? Grande. Pedir às crianças, no caso de 4 anos, imprimir maior. E pedir às crianças para fazer, elaborando uma história. O que história pode ser isso? E você vai escrevendo no quadro a história.
Então, o que vai acontecer primeiro? O que vai acontecer segundo? O que vai acontecer por último, para encerrar? Então, aí você divide o grupo que vai começar com o primeiro, vai fazer o quê? Vai falar como que inicia essa história e depois, como que vai, o que está acontecendo no meio, o que vai acontecer no final. Ou então divide em 4, do jeito que você achar melhor. Fez a história, construiu a história, elaborou a história, aí sim, peça para colorir e você vai, digita a história e coloca a história junto com o desenho. Aí fica bacana, porque aí vai ter sentido o que você fez. Vai ter sentido o trabalho das crianças. E aí o que eu coloquei lá, que está lá na BNCC? Ó, o campo, escuta, fala, pensamento, imaginação e produzir suas próprias histórias orais e escritas. Então, eles produzem a própria história. Nos 5 anos, você pode fazer a mesma coisa. No entanto, peça eles para escrever do jeito deles. Porque 5 anos não é para você ensinar, alfabetizar ainda não é para você escrever, ensinar a escrever, não. É para deixa eles escreverem do jeito deles a história, do jeito que eles quiserem. Cada um vai fazer a sua história. Aí, depois, por quê? Eles já passaram o tempo de você ser o escriba dele lá, mas você pode pedir aqui também para cada um fazer a sua história. Agora, se você quiser fazer uma história coletiva, que seja uma história única para todo mundo, pode também, mas que eles, o grupo, construa a sua história, tá? Para depois sim, você poder fazer digitar e colocar junto, fazer o mesmo processo, divide em primeiro grupo, segundo grupo, terceiro grupo, quarto grupo, e cada um montar a sua história. E de você dividindo os grupos, as crianças entre si, elas vão construir essa história, depois você só monta lá no quadro. E você, nesse período, não é para você ficar sentado olhando quem fez dever, quem não fez, corrigindo dever, não. É você estar nas mesas com as crianças, fazendo as devidas intervenções, observando quem está participando, interagindo com elas, despertando naquela criança que está meio quietinha, que não está participando. Aí você, o que você acha? Estimulando as crianças a participarem da atividade, ok? Bom, eu espero que você tenha gostado. Eu só dou sugestões um pouco complicadas, porque tem gente que às vezes fala assim, eu tenho 20 e tantos alunos, eu tenho não sei quantos alunos, e é muito complicado para fazer na sala, eu prefiro dar a folha, fica mais fácil. Realmente fica muito mais fácil você dar a folha para as crianças, se elas simplesmente colorirem e você não precisar de intervir. Mas você, como um professor responsável que você é, e principalmente você está me escutando, você sabe que se você chegou aqui até agora, é porque você é responsável, você está preocupado em dar o melhor de si para os seus alunos. E se você está preocupado em dar o melhor de si para os seus alunos, você vai criar estratégias até melhores do que essa, eu tenho certeza. E seus alunos vão agradecer, tá bom? Por hoje, se você gostou dessa dica, olha, põe um joinha aí pra mim. E se você veio pela primeira vez no meu canal, se inscreva. Porque eu preciso de chegar pelo menos a 4.000 inscritos aqui, porque senão eu vou ter que parar de fazer os vídeos, tá? E o próximo vídeo diante agora será sobre o Dia do Índio. Nós vamos falar dessa questão que realmente é um pouco polêmica, mas nós precisamos trabalhar de uma forma diferenciada nas nossas escolas, ok? Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.